Então, a gente falou de busca e de algumas outras operações aqui da tabela de símbolos implementada na árvore binária. E a gente vai só olhar rapidinho o código dela agora, e depois, na próxima aula, a gente volta, né, para as outras operações. Até porque, já deixando claro minha dívida com vocês, eu falei mal do vetor falando ele não suporta inserção e remoção. A gente não falou de inserção e remoção, mas a gente vai voltar nisso na próxima aula, tá? É que eu queria começar por busca, que acho que faz mais sentido na árvore binária. Então aqui, olha, a estrutura, né? Eu tenho um nó parecido com o que eu usava antes, ele também tem chave e conteúdo, eu ordeno sempre em relação à chave, o conteúdo é um essa que está lá, mas eu tenho outras coisas. Eu tenho esse tan e esse pai, tá? Que são opcionais, como eu sempre gosto de deixar claro para vocês, tá? Eu ponho eles aqui, mas é bom motivar porque eles estão aqui. Até o momento a gente não viu a operação que precisa do tan, a gente vai falar disso quando for a hora. E a única operação que precisa do pai é o predecessor. Se der tempo a gente até discute que ele pode ser supérfluo, mas ok. O mais importante, a essência da árvore binária de busca é eu saber que eu tenho filho esquerdo e filho direito. Pai sempre tem, conceitualmente, mas eu nem sempre tenho o campo, né? Eu nem sempre tenho um apontador subindo, né? Às vezes o pai é simplesmente o cara de onde eu desci, só isso. Mas esse é o struct, então, do nosso nó. E aqui são as operaçõezinhas que a gente vai suportar. Vamos olhar para elas aqui. Aqui é só um cálculo de altura, a gente já viu, imprimir símbolos. Aqui são alguns códigos legados lá da nossa aula de árvore binária, não é específico da árvore binária de busca. Então, deixa eu passar mais rápido aqui. Aqui é o percurso, né? Aqui é o percurso em ordem, que simplesmente chama a in order aqui. Quando termina, ele coloca um /n, só para pular a linha, né? Daí, lembrando vocês, eu mostrei na lousa, mas é essa a ideia aqui do... Ah, não. Esse é o in ordem iterativo com pilha, tá? Não quero passar por isso agora não, gente. Só tá aqui porque eu quis deixar o código completo. O recursivo é aquilo que a gente viu, ó. Se R não for nulo, chama ele à esquerda, imprime e chama à direita. Tá? Então ele vai devolver algo muito parecido, se não idêntico, mas muito parecido com o vetor ordenado. Basicamente, quando você vê aquilo saindo, você não sabe se estava numa estrutura de vetor, como a gente viu antes, ou da árvore. Mas prosseguindo aqui, o percurso em ordem. Aqui, o mínimo. Vejam que eu fiz a versão interativa aqui, né? Olha, enquanto r.pointeresc não for nulo, quer dizer, enquanto eu tiver filho esquerdo, continua descendo, porque pela propriedade de busca, com certeza o meu filho esquerdo é menor do que eu, menor ou igual, né? Quando eu saio desse laço, é porque eu não tenho mais ninguém à minha esquerda, portanto eu devolvo, a raiz é o mínimo. Tá? Fica um quiz para vocês fazerem a versão recursiva desse código, tá? Códigos que é fácil você ir de um para o outro, né? Do recursivo fazer iterativo, ou do iterativo fazer recursivo, é um bom exercício ali, só para ter familiaridade com as duas abordagens. O máximo eu vou passar por cima, né? Que é ali. Aqui nós temos sucessor e predecessor. Vamos... O que eu me perdi aqui? Eu pulei alguma coisa? Porque eu já estou aqui no predecessor, mas cadê a busca? Por algum motivo eu deixei ela aqui para baixo. Ok, vamos falar da busca aqui antes de ver o predecessor. Então, aqui na nossa busca, essa é a implementação recursiva que foi a que eu escrevi o pseudocódigo na lousa, né? Olha, se a raiz da árvore na qual eu vou buscar for nulo, devolve nulo, né? Esse R aqui, nesse caso, é sabidamente nulo. Quer dizer, não achei. Se o conjunto, se a subárvore é vazia, não achei. Caso contrário, sabendo que ela não é nula, eu verifico se as chaves são iguais. Se for, fechou. Agora, se a chave for menor do que se a chave que eu estou buscando for menor do que a chave da raiz, desço à esquerda, né? Faço a chamada recursiva à esquerda, buscando a mesma chave. Se não, eu desço à direita. Na sequência aqui a gente tem a busca iterativa. Tá? Tá aqui rapidinho, mas fica como exercício, gente. Como isso aqui é recursão caudal, não é difícil colocar um while ao redor disso aqui. Tá? As condições de parada do while, lembrando vocês,
vão ser basicamente as condições de contorno, aqui as condições de parada a complementar, né? Eu continuo no while enquanto não chega no nulo e não encontrei a chave. Né? E o que eu faço? Vou atualizando, R vira R pointer ESC se ele for menor do que a chave, se a chave que eu estou buscando for menor do que a chave da raiz, ou R vira R pointer dir, caso contrário. Tá? Então é um exercício interessante aqui. Aqui já tem código de inserção, tal, não é o que a gente queria agora. Eu falei do percurso, é o predecessor que está faltando só, né? Então, ficou meio fora de ordem, desculpem, tá? Mas acho que não tá... Acho que é só isso que está faltando pra gente. Deixa só eu ver aqui, se eu não estou me dizendo. Percurso a gente já falou, né? Eu mostrei o código. Mínimo a gente também falou. Busca a gente acabou de falar. Então, perfeito. Predecessor, vamos lá, tá? Esse foi o que eu nem escrevi pro pseudocódigo na lousa, e não é porque ele era tão simples quanto o mínimo, é porque ele era longo. Então vamos passar com um pouquinho mais de cuidado para fechar isso aqui. Ó, predecessor de um certo elemento que tem uma chave X, procurar ele aqui nessa tabela. Detalhe de implementação, esse tipo TS aqui, tá? É a minha árvore, isso é só um type def ali, tabela de símbolos, tá? Para ficar escondido para o usuário, mas a gente sabe que isso aqui é equivalente a apontador de nó, tá? Apontador de tabela de símbolos é apontador da minha árvorezinha lá. Então eu venho aqui e faço uma busca, tá? Eu tenho aqui a busca que a gente já viu, eu mando ele buscar o X e ele me devolve o Q aqui. Se Q não for nulo, né? Se ele for nulo, acabou, não tem predecessor se o elemento não está lá. Se ele não for nulo, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se ele tem filo esquerdo, né? Que é o caso fácil, na figurinha. Quer dizer, encontrei o elemento apontado por Q, tá? Então Q é diferente do nulo, porque senão eu não chegava nesse ponto do código. Encontrei esse elemento... e esse elemento, como fala, tem filo esquerdo, né? Aqui está diferente de nulo. É só eu pegar agora o maior elemento da subárvore esquerda dele. Por isso que eu estou chamando o max de Q pointer ESC. Esse é o predecessor dele. Predecessor, se o cara tem subárvore esquerda, é tranquilo. De modo equivalente, sucessor, se ele tem subárvore direita, é tranquilo. É o mínimo da subárvore direita, no caso do sucessor, é o máximo da subárvore esquerda, no caso do predecessor. Onde que fica mais cuidadoso aqui, né? Bem, se não for esse o caso, né, se eu não entrei nesse if, não caí nesse return, quer dizer que eu estou na situação em que eu não tenho elemento à esquerda. Eu vou ter que começar a subir. Nesse caso, o P, né, que é o apontador que vai na frente, ele recebe Q pointer pi, tá? Então o P recebe Q pointer pi, porque eu vou estar sempre tendo que comparar aqui o P e o Q. Então o P está sempre um nível acima, né? Ele vai sempre, ele sobe um nível antes do Q. Os dois vão andando juntos. Então P recebe Q pointer pi aqui, e o que eu faço? Eu continuo subindo, vamos ver as condições de parada aqui se elas fazem sentido, ó. Qual que é a condição desse while? Eu continuo nele enquanto o P não for nulo, ou seja, eu não cheguei na raiz, né? Porque quando o P for nulo, o Q, que está um nível antes dele, vai ser o quê? Vai ser a raiz, né? Se eu parar por esse caso, é a situação em que eu não tenho predecessor. Eu sou o menor elemento de todos. Qual que é a outra condição? E essa é bem interessante, essa eu quero que vocês olhem com carinho. Assim, ó. Suponha que eu não caí nessa condição, e qual que é a outra aqui? Olha, P pointer ESC é igual a Q. Essa é uma condição não óbvia, assim, por que está desse jeito, né? P pointer ESC é igual a Q. O que eu estou procurando, gente? Estou procurando o predecessor, estou procurando alguém que está à minha esquerda. Só que como eu estou procurando para cima, né, para o meu pai, eu tenho que estar à direita dele, certo? Eu estou procurando algum salto no meu caminho, vamos dizer assim, no meu caminho ascendente, em que eu desci à direita, porque daí eu tenho certeza que meu pai estava à minha esquerda. Como o P é sempre o pai do Q, né? O P está sempre adiantado, ó. Ele começa aqui como sendo o pai do Q, e depois quando eu avanço, subo na árvore, né? Q recebe P e P recebe P pointer pi. Notem que podia ser Q pointer pi nesse momento, está na mesma, né? Então o P está sempre para cima, o P é sempre o pai do nó Q. Então quando eu verifico que P pointer ESC é igual a Q,
eu estou verificando que é uma descida à esquerda. Eu não achei ainda, né? Se for verdade esse caso, eu ainda não achei um antepassado meu que era, do qual eu era filho direito, que estava à minha esquerda. Confunde porque é complementar, né? Olha, eu estou testando esquerda, né? Mas eu estou testando se o Q é filho esquerdo do P. Se o Q for filho esquerdo do P, quer dizer que o Q está à esquerda dele, então aquele antepassado não serve, ele não é predecessor, ele é maior do que eu. É complementar, preciso dar um pouquinho de nó na cabeça. Eu ia falar de novo para deixar bem claro. Se o P, né, se o Q, é filho esquerdo do meu pai P, quer dizer que ele está à minha direita, ele é maior do que eu pela propriedade de busca, ele não serve para mim, ele não é meu predecessor. Tá? Então eu continuo subindo enquanto eu não chegar na raiz, né, enquanto eu não chegar no nulo, e enquanto eu não encontrar um antepassado que é complementar a isso aqui. Notem que, como eu estou no meu caminho ascendente, quando isso aqui falhar, é porque o Q é filho direito de alguém. Esse alguém é meu predecessor, esse alguém está à esquerda da subárvore inteira que me contém. Porque eu desci à direita dele. Pela propriedade de busca, né, que está escondida atrás do quadro nesse momento, aquele cara é menor do que todo mundo da subárvore em que está o Q. Então, quando eu sair desse laço, note que logo depois dele eu só dou um return P. Por quê? Porque quando eu sair desse laço, de duas uma. Ou isso aqui foi violado, né? Nesse caso, o P é nulo, e daí tá certo, eu estou dizendo que, olha, se isso aqui foi violado, se o P ficou nulo, é porque eu sou o mínimo, eu não tenho predecessor. Eu fui subindo, cheguei na raiz, não tem o que fazer. Ou então eu saí porque isso aqui foi violado. Se isso aqui foi violado, quer dizer que eu achei o meu predecessor. Essa aqui é a operação mais tricky, assim, tá? Então, se ela ficou confusa, e eu entendo que ela possa ainda estar meio confusa, façam uma figurinha, sabe? Façam uma figura e tentem executar esse código nessa figurinha, em particular a parte da subida, que daí a coisa clarifica. Mas a ideia é aquela, né? Se eu tenho subárvore esquerda, é só pegar o maior da minha subárvore esquerda, é fácil. Se eu não tenho, eu tenho que olhar para cima até achar o primeiro cara que está à minha esquerda, né? Ou seja, eu sou o menor da subárvore direita dele, né? É o predecessor, é o caso complementar do predecessor. Eu tenho 2 quizzes aqui para vocês, gente, só para fechar essa aula. Um quiz é o seguinte, é um quiz de programação, mas que é legal para se familiarizar com a árvore, que é simples assim. Suponha que eu tenho uma árvore binária de busca, funcionando, tudo certo, só que ela foi implementada tendo o campo pai, mas o campo pai nunca foi preenchido. Vocês viram que as operações que a gente trabalhou aqui, só o predecessor usou o campo pai, né? O resto funciona sem ele. Então imagina que eu tenho o campo pai, mas ele nunca foi preenchido. Faça uma funçãozinha que percorre a árvore preenchendo esse campo pai. E eu já dou a dica para não ficar muito confuso, eu vou ter que percorrer todos os campos pais, né? Logo eu vou ter que passar por todos os nós. Então se baseia na função de percurso, só que olha, né, na hora que você vai fazer uma chamada recursiva, coloca um parâmetro a mais para passar a informação de quem é o pai. Porque quando eu estou num nó, eu nunca sei quem é o pai dele, né, se eu não tenho o campo pai. Mas eu posso carregar isso na função. Então você passa isso e daí você vai preenchendo. Então é uma funçãozinha que você vai passando por todo mundo e vai trazendo junto, né? Sempre que você desce um nível na chamada recursiva, você trouxe junto a informação de quem é seu pai e você vai preenchendo. Tá? É um quiz interessante para ficar mais familiar, aí, andar na árvore, percorrer a árvore e tal. O outro quiz, esse eu acho bem legal, que assim, a única função que a gente viu que precisou do campo pai foi o predecessor, né? Que foi o que a gente acabou de ver. E foi por quê? Porque a gente desceu e daí a gente chegou num cara que não tinha filho esquerdo, então a gente teve que subir de novo. Tem um jeito de fazer essa função sem precisar do campo pai. A dica é modificar a busca, né? Note que eu cheguei naquele nó usando a busca. Alguém quer dar algum chute? Não precisa resolver, só um chute do que a gente tem que fazer? Perdão? Não. Se você tivesse a operação de seleção,
né, daria para pensar em, tipo assim, eu busco um elemento, daí eu faço a seleção dele, daí eu sei a posição, mas não precisa disso tudo. Não é, vamos colocar assim, ó, não é buscando uma outra chave. Em algumas situações específicas, buscar uma chave menor poderia funcionar, mas como eu vou ter certeza, se as chaves não forem inteiras, por exemplo, como que eu teria certeza que eu estaria com o predecessor? Né? Então vamos tentar uma coisa mais geral do que isso. No caso inteiro, daria para fazer algo assim, mas não é isso. A sacada, só para ficar a dica, assim, se vocês quiserem tentar o quiz, é o seguinte: para chegar no nó, eu tive que passar por todo mundo que separa ele da raiz, correto? Então esse cara que eu estou buscando, esse cara, né, que eu estou buscando aqui nesse while, né, esse antepassado meu que está à minha esquerda, eu já passei por ele na descida. Eu posso guardar ele, né? Eu posso detectar o momento em que eu desço à direita de um nó, eu falo, opa, desci à direita de um nó, logo esse cara está à minha esquerda. Então eu posso armazenar isso e a busca, quando ela chega aqui, ela já me entrega, né? Não quer dizer que eu vou usar, porque pode ser que eu tenha fila esquerda, daí eu vou fazer isso aqui. Mas se eu precisar, eu já sei quem é esse cara. Mas tem que ser meio cuidadoso, porque vai que eu passo por vários, né? É o último pelo qual eu passei, que é o mais próximo de mim. Então faça um desenhinho tal para ver como fazer, mas dá para pegar esse código, modificar a busca, e o legal é que fica até mais simples, tá? Porque se eu parece que a gente pensa melhor de cima para baixo do que de baixo para cima na árvore. Então, uma vez que você modificou a busca para isso, você não precisa desse while esquisito subindo. Você já está no cara certo. Se você precisar, é só devolver ele, tá? Mas já dei dica suficiente, aí o resto é quiz, vocês quebrem a cabeça para fazer. Com isso a gente fechou a nossa primeira aula de tabelas de símbolo, em que a gente começou as operações de árvore binária de busca. Na aula seguinte a gente vai ver as outras operações: inserção, remoção, seleção, as operações que faltaram aí.